Ir morar nos Estados Unidos é provavelmente um dos maiores sonhos de quem mora no Brasil, mas deseja ir morar fora. Porém, neste vídeo eu irei explicar por que, na minha opinião, ir morar nos Estados Unidos é uma péssima ideia. E caso você seja novo por aqui, saiba que meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. E neste canal falamos sobre temas do mundo financeiro, tais como economia, mercados e investimentos. Portanto, se você tem interesse nesses assuntos, fica comigo até o final do vídeo, pois eu vou te passar vários detalhes acerca dessa minha opinião sobre ir morar fora, além de contextualizar isso para o mundo dos investimentos. Então fica comigo até o final e aproveita e já se inscreva no canal e deixe o seu like. E essa afirmação de que ir morar nos Estados Unidos pode ser uma péssima ideia pensando do ponto de vista financeiro, parece um tanto quanto estranha. Afinal, estamos falando de ir morar num dos países mais ricos do mundo, que é a principal economia em termos de PIB da Terra e que é muito mais desenvolvida do que o Brasil. Porém, o fato é que, ao você se mudar para os Estados Unidos, você acaba arcando com uma carga tributária em cima dos seus investimentos que é muito maior do que caso você não fizesse isso. Isso ocorre porque, se você vem assistindo os meus vídeos e implementando várias das dicas que nós da Climb falamos, é bem provável que caso você esteja investindo fora, boa parte do seu dinheiro esteja alocado sim na jurisdição americana. E quando você faz isso, você goza de uma série de isenções e benefícios tributários. Primeiramente, quando você investe em ações, em ETFs e em REITs negociados nas bolsas de valores americanas, o ganho de capital que você tem é isento de impostos dentro dos Estados Unidos. Às vezes isso pode ser tributado aqui no Brasil, mas só se você vender acima da isenção dos R$ 35.000 todo mês. E, em teoria, o governo americano poderia sim cobrar imposto de você em cima do seu ganho de capital por lá. Porém, ele não faz isso justamente como uma forma de atrair o capital estrangeiro para as bolsas e para investimentos americanos de forma geral. Então, eis aí a primeira grande vantagem tributária que você tem. E o ponto-chave é que quando você vai morar nos Estados Unidos, você acaba se tornando um residente fiscal, que é uma pessoa que tem que pagar impostos por lá. E quando você se torna residente fiscal, você perde direito a todas as isenções que eu irei falar ao longo do vídeo. E é por causa disso que, se você se mudar para os Estados Unidos, pode ser que você acabe pagando muito mais impostos do que você pagaria se estivesse morando no Brasil ou em qualquer outro lugar. E além de tudo isso, você também teria o inconveniente de ter que preencher o chamado Tax Return, que é o equivalente americano à declaração de imposto de renda. Então você teria aí um custo de tempo e burocrático para poder atender às legislações que um residente fiscal tem que atender. E isso é muito piorado pelo fato de que boa parte dessas declarações são preenchidas usando papel. Pois aqui no Brasil, pelo menos, você tem o programa da Receita Federal que te deixa declarar tudo de dentro de casa sem ter que perder muito tempo. Agora, se você fosse um residente fiscal nos Estados Unidos, é provável que você tivesse que dar um jeito de preencher tudo no papel e depois mandar via carta. Sim, por incrível que pareça, esse tipo de coisa acontece. Mas não é só em termos de ganhos de capital e de ganhos com economizar no tempo de declaração que você tem essas vantagens ao ser um investidor estrangeiro. Pois o que acontece é que existe uma categoria especial na legislação americana chamada de Alien Person, ou seja, uma pessoa alienígena, que é como eles tratam juridicamente quem é estrangeiro e que, portanto, não está sujeito às leis de lá. E quando você se registra numa corretora como um alien, você acaba tendo uma retenção de imposto sobre os dividendos que você recebe das ações, dos REITs e dos ETFs. E essa é uma retenção de impostos na alíquota de 30%. Porém, isso também acaba sendo um pouco de uma vantagem fiscal, pois alguns residentes americanos chegam a pagar mais do que isso sobre seus dividendos. De fato, por lá, as alíquotas podem chegar até a 37%, o que significa que sim, você aí que está me ouvindo, que investe nos Estados Unidos, mas não é residente fiscal, você está pagando muito menos imposto do que um americano normalmente pagaria. De fato, comparado a isso de tributar ganhos de capital
tributar dividendos em até 37%. E atualmente que está sendo discutida no governo a proposta de tributar ganhos de capital não realizados. Quer dizer, se você comprou uma ação que valorizou muito e que você não vendeu, ainda assim o governo poderia cobrar imposto em cima desse ganho que não aconteceu. O que é absurdo de várias formas diferentes, mas como eu gosto de falar aqui no canal, não existe lei. Existe apenas a opinião das pessoas que leem a lei. Portanto, elas podem decidir qualquer coisa que queiram, basicamente. E de fato, toda essa questão de impostos sobre mercados financeiros nos Estados Unidos é muito interessante de ser analisada, pois em comparação faz o Brasil parecer até um paraíso fiscal. E até aqui eu venho falando apenas da questão de ir morar por lá fisicamente e com isso se tornar um residente fiscal. Porém, a situação piora muito se, além de fizer isso, você também tiver a nacionalidade desse país, pois nesse caso você acaba se tornando a chamada US Person, pois quando você se torna um cidadão e ganha acesso à cidadania e ao passaporte, você fica intimado a pagar impostos de renda, mesmo que você deixe de morar lá em algum momento do futuro. Isso acontece porque os Estados Unidos são um dos únicos 4 países do mundo, junto com Eritreia, Hungria e Myanmar, que cobram impostos de renda com base na cidadania. Quer dizer, uma pessoa com cidadania americana que saia do país, more no exterior e nunca mais volte, ainda assim ele vai ter que continuar pagando impostos por lá. O que é algo absurdo, sim, mas de novo volta aquela questão de não existe lei, existe apenas opinião humana. E quando você se enquadra nessa categoria de ter a nacionalidade, saiba que a única forma de você fugir dela e não ter mais que pagar impostos seria renunciando à sua cidadania, que inclusive é algo que vem sendo cada vez mais utilizado principalmente por aquelas pessoas mais ricas que não veem sentido em pagar as regalias de políticos, que muitas vezes esse dinheiro vai ser usado para financiar guerras ou financiar atentados terroristas em outros países, mas isso aí é uma longa história. E vale lembrar que, além de todos esses fatores, também tem um terceiro que é o chamado State Tax, que é o imposto de herança que é pago na ocasião de morte do detentor. Você, sendo residente fiscal americano, teria que deixar uma baita dor de cabeça para os herdeiros caso você morra e você deixe um patrimônio considerável. Isso, inclusive, é um assunto que eu já abordei em maiores detalhes num outro vídeo aqui no canal, que estará linkado aqui no izinho. Mas é claro, neste vídeo eu venho falando principalmente de questões tributárias. Porém, obviamente, esse não é o único fator quando se deve escolher uma jurisdição para morar, ou se você precisa ir para lá por questões pessoais ou familiares. Porém, os lados negativos dos Estados Unidos não se resumem somente em impostos, pois ele também trata-se de um país que não é tão competitivo assim em termos de liberdade econômica e que possui custos de vida consideravelmente elevados, conforme já expliquei neste outro vídeo aqui no izinho. A jurisdição americana é um tanto quanto peculiar, pois para quem não é americano e quem não mora por lá, trata-se que os Estados Unidos acaba sendo uma espécie de paraíso fiscal. Porém, para quem mora por lá e é um residente fiscal, aí a história é outra. Nesse caso, o governo americano se parece muito mais com um verdadeiro inferno fiscal. E este daqui é o resumo do argumento que eu queria passar no vídeo de hoje. Então vamos ficando aqui com a tela final, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui.